Falando sobre as eleições, a Justiça Eleitoral iniciou hoje a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno. Os trabalhos começaram hoje simultaneamente nos 154 fóruns eleitorais do Paraná. Em todo o estado, são 25.856 urnas eletrônicas que estão sendo preparadas para os 415 locais de votação no dia 30 de outubro. Em Curitiba, são 415 locais de votação, com um total de 3.984 urnas. O primeiro passo da preparação é fazer a geração das mídias com as informações dos candidatos à presidência da República que concorrem nesta fase das eleições. Depois de concluída essa etapa de geração de mídias, os cartões com as informações referentes ao segundo turno são depositados nas urnas, que estão lacradas desde o encerramento do primeiro turno. Os lacres, então, são retirados, as urnas são carregadas com novos dados e testadas e lacradas novamente. Todo esse processo deve ser finalizado até o próximo dia 25. A gente ouviu o chefe do Fórum Eleitoral de Curitiba, Neri Boureiro da Silva, que fala um pouquinho mais sobre esse procedimento. A urna se encontra lacrada aqui, esperando a geração de mídias para que nós possamos então deslacrar, inserir agora a mídia para o segundo turno e lacrá-las novamente, até que elas sejam transportadas outra vez para os locais de votação. Todo o tempo a urna permanece lacrada para que não tenha nenhuma ocorrência, né? O sistema é bem transparente, né? Hoje o fórum aqui está aberto para qualquer eleitor que queira comparecer, entender sobre os trabalhos, né? Em todo o tempo esse trabalho é feito de maneira transparente para que todos possam acompanhar. 8.475.000 eleitores estão aptos a votar aqui no nosso estado. O juiz eleitoral Ademar Starnati reforçou que quem não votou no primeiro turno pode sim participar desse pleito no segundo turno. Não há qualquer obstáculo, objeção a esse eleitor que não compareceu no primeiro turno, que compareça no segundo turno. É uma outra eleição. Somente os casos em que o eleitor estava impedido legalmente e não pôde votar por qualquer problema legal, persiste no segundo turno. Mas o que se ausentou por qualquer motivo, nada impede que ele vote no segundo turno normalmente e faça a justificativa, justifique a ausência posteriormente. A ausência do primeiro turno, é óbvio. Tá aí então, Camila, você falou bastante aí sobre a questão de quem não votou que pode ir às urnas, o juiz eleitoral reforçando que quem se absteve no primeiro turno pode sim votar no segundo turno sem nenhum problema. Exato, a diferença só é para aquelas pessoas, Mark, que perderam, por exemplo, aquela data para você escolher o voto em trânsito, né? Então, quem não está aí no estado, mas que tem o título de eleitor no Paraná, aí sim essas pessoas não vão poder votar no segundo turno, tal qual não puderam no primeiro turno, se não optaram por essa opção do voto em trânsito. Mas aquelas pessoas que não puderam ou não quiseram ir votar nesse primeiro turno, mas estão aí no estado, estão em dia com a Justiça Eleitoral, essas sim podem, então, nesse segundo turno, fazer parte das eleições, né, e registrar o seu voto, e essa, inclusive, é a esperança de ambas as campanhas. A gente teve uma abstenção bastante grande, tem observado isso, né, eleição após eleição. Então, o que essas campanhas buscam agora é justamente conscientizar. A gente falou mais cedo sobre essa questão da rejeição. Eu acho que esse é o ponto principal dessas eleições em específico, é a eleição da rejeição, né, aquelas pessoas que vão às urnas para votar contra candidato A, ou então vão às urnas para votar contra candidato B, e não porque escolheram ali o melhor, aquele que acha que está mais preparado para liderar o país. Então, por conta disso, há essa expectativa de, quem sabe, nesse segundo turno, mais pessoas compareçam, então, às urnas.